seja mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Gênesis 24, 60. Essa foi a bênção que a família de Rebeca declamou sobre ela, sabendo que Deus a havia escolhido para os seus propósitos. Olá, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje é segunda-feira, dia de Mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas. E hoje nós iremos falar a respeito da matriarca Rebeca. Meu nome é Luana e você está no meu canal. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o quadro onde nós conversamos a respeito das mulheres e as suas histórias que a Bíblia nos conta. Vemos os seus pontos fortes e os fracos e o que podemos aprender com eles. Que Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Hoje nós iremos falar de uma bela jovem e depois de uma senhora estratégica e de oração. Isso mesmo, Rebeca. Rebeca era filha de Betuel, ela era neta de Milca e Naor, que era irmão de Abraão. Ela foi esposa de Isaac, irmã de Labão, mãe de Esaú e Jacó. Era uma sogra que teve muitas desilusões com algumas de suas noras. Também podemos dizer que era amada e escolhida por Deus. Mas vamos no seu início. Em Gênesis capítulo 24, conhecemos a história de Rebeca, a segunda matriarca das promessas dadas a Abraão. E a história de Rebeca inicia-se assim. Isaac, filho de Abraão, já estava com 40 anos e Sara, sua mãe, faleceu. Abraão, vendo a necessidade de casar o seu filho, ele suplica ao seu servo Eliezer, o empregado mais antigo da sua casa e que dominava tudo, e o fez jurar que iria até a terra de Abraão para escolher uma esposa no meio dos seus parentes e não deixasse que Isaac voltasse para a terra que o Senhor tinha mandado, sair. Abraão, vendo o temor que o seu empregado estava no seu coração, disse para ele: olha, o Deus que fez as promessas, ele vai te guiar, ele vai enviar um anjo para te ajudar. O servo Eliezer foi até noroeste da Mesopotâmia, lá em Padã Arã, hoje, irmãos, é a atual Turquia. Chegou lá no horário em que as mulheres, as jovens, iam tirar a água do poço. E este homem, ele fez uma oração ousada, dizendo que a moça que lhe desse água a ele e também aos seus camelos, seria a que Deus havia preparado para ser a mulher de Isaac, o filho ali do seu senhor, e queria cumprir as promessas que Deus tinha feito a Abraão de ser uma grande nação. Naquela época, era comum as moças oferecerem água para os viajantes que estavam sedentos à beira do poço. O que não era comum, meus queridos, era uma moça oferecer a água para os camelos. E olha que Eliezer estava com bastante camelos. A Bíblia nos diz que ele estava com 10 camelos. E ela disse que daria de beber até que eles se saciassem. Bom, aqui já Rebeca nos ensina uma lição valiosa. Que nós precisamos estar atentas e atentos para aquilo que Deus nos impulsiona a realizar. Com certeza, Rebeca tinha um coração generoso e era atenta ao que estava à sua volta. E ela viu os camelos e decidiu dar-lhes águas de beber. Acredito, irmãos, piamente que naquele momento Deus motivou Rebeca a dar essa resposta. Ou talvez tenha motivado o servo Eliezer a orar daquela forma, pois sabia que Rebeca teria essa iniciativa de resposta. Bom, independente da verdade, Deus estava no controle, assim como Ele está no controle das nossas vidas. Bom, voltando para a nossa história belíssima de Rebeca, após ela dar água ali para os camelos de Eliezer, ele a presenteou com muitos presentes e ainda perguntou: tem pouso para nós na sua casa? E ela disse que sim. Aqui podemos já ver mais uma lição, mais um exemplo, na vida de Rebeca. Ela era uma mulher de iniciativa.
hospitaleira, né? Então ela tinha a iniciativa de entender o que Deus estava falando ao seu coração e também era uma pessoa hospitaleira. Rebeca corre para a casa da sua mãe e conta a ela e o seu irmão o que estava acontecendo. E esse rapidamente correu até o servo de Abraão e o levou para a sua casa. Assim que eles chegaram, Eliezer contou tudo o que havia acontecido para Labão. E esse logo também adorou a Deus e entendeu que Deus estava abençoando aquela trajetória, né, que o Eliezer tinha empenhado ali. No outro dia, a mãe de Rebeca pediu para que ela ficasse mais 10 dias, talvez para dar os últimos conselhos ou fazer um enxoval da garota, né? Mas o servo Eliezer disse não, se Deus está nesse negócio, me deixe embora para minha terra com a sua noiva, né? Para a noiva do meu servo Isaque. E Labão chamou Rebeca e falou, vamos deixar que ela mesma responda se ela quer ir ou não com você. Irmãos, Rebeca tinha apenas 20 anos e muita energia, como nós vimos, né? E quando ela foi perguntada se iria ou não com aquele homem, ela rapidamente disse que sim, que iria com esse homem. Vemos aqui uma jovem decidida. Ela entendeu, com tudo o que havia acontecido, que o que estava acontecendo era um propósito de Deus e não pediu mais tempo, tomou iniciativa, pois sabia que ela era a resposta da oração de Eliezer. Ela aceitou então ser mulher de Isaque. Naquele momento, a família dela então abençoa com o verso que nós iniciamos esse vídeo. Que você, nossa irmã, seja mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Bom, que maravilha, né? A sua família entendeu o propósito, Rebeca entendeu o propósito, Eliezer entendeu o propósito. Agora, voltando para sua terra, ao longe ela avista, né? Ela vê a tardinha, aquele que seria o amado da sua alma. Eliezer chega até Isaque e conta-lhe tudo o que havia acontecido e como Deus tinha o abençoado. Ele vê aquela bela e formosa jovem, o qual seu nome significa aquela que une, ou a donzela cuja beleza prende os homens, ou acorda com laço. E como seu nome já diz, ele ficou logo encantado com a sua formosura e a sua espontaneidade de dar o pontapé inicial para receber a bênção que estava, né, por chegar. E aí levou até a tenda da sua mãe Sara e a fez como sua mulher. Que história belíssima, né, meus queridos? Mas vamos continuar ainda porque nós temos mais alguns pontos da vitoriosa matriarca. Rebeca, como a sua sogra, também é estéril. E a palavra nos conta que durante 20 anos ela permaneceu sem dar filhos a Isaque. Mas no versículo 21 do capítulo 25 de Gênesis, nós encontramos Isaque orando por sua esposa, para que Deus abrisse a sua madre. E Deus ouviu a oração de Isaque e deu uma bênção dupla. E Rebeca engravidou de gêmeos. Que bênção para Rebeca, após 20 anos esperando a promessa e a bênção que sua família seria abençoada. E a promessa que havia sobre a vida de Isaque, o Senhor deu uma porção dobrada. Rebeca certamente tinha um relacionamento com Deus Todo-Poderoso, irmãos. Pois assim que os bebês começaram a crescer no seu ventre, ela começou a sentir muito desconforto. Como se eles estivessem brigando dentro do seu útero. Irmãs que já são mães tiveram o privilégio de sentir os seus filhos mexendo lá na barriguinha, sabe que é um momento mágico e ao mesmo tempo, né, nós sentimos muito desconforto, muitas dores, mas nós nos alegramos que sabemos que dentro de nós está se formando um ser humano, a imagem e semelhança de Deus e que somos um canal para essas crianças se desenvolver. E Rebeca ficou ali toda preocupada, por que estava acontecendo isso com ela, né? Certamente ali as suas costelas estavam sendo empurradas, a sua bexiga estava sendo empurrada. E ela faz algo, irmãos, que nos mostra que ela tinha um relacionamento com Deus de oração. Ela vai orar e ela pergunta para Deus, olha que coisa mais linda. A tradução da linguagem de hoje vai dizer, ela pergunta para Deus, por
por que sou assim? Ela perguntou para Deus, irmãos, e o Senhor respondeu. Olha que coisa mais maravilhosa. Ela não foi a nenhuma parteira da época, ela não foi para as mulheres mais experientes a esse respeito, mas a Bíblia nos diz que ela foi perguntar ao Senhor o que estava acontecendo isso com ela, já que o seu marido havia orado e o Senhor havia aberto a sua madre, dado uma bênção dupla, né? E ela foi buscar o dono da bênção e dizer o que está acontecendo, e Deus respondeu da seguinte forma para ela. Vamos ver? No seu ventre há duas nações, e você dará à luz a dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. E logo, irmãos, Rebeca deu à luz a dois bebês. Esaú, o primeiro, era uma criança peludinha, como um casaco de pele. E o segundo, que veio agarradinho no calcanhar, era Jacó. Rebeca sabia da resposta de Deus ao seu coração quando ela orou, e talvez por isso, desde muito cedo, ela começou a ter um favoritismo por Jacó. Então vemos aqui que, além de ser uma mulher decidida, espontânea, que enfrentava a situação, de cara lavada, que toma atitude imediata, é uma mulher hospitaleira, ela também apresenta como uma mulher de oração. Estes são os exemplos, irmãos, que nós podemos tirar da vida de Rebeca. Com muito mais sensibilidade, você pode ler os capítulos que contam essa história tão bela, e o Espírito Santo irá falar ao seu coração. Se você ainda é uma jovem que não se casou, ouça Deus falando com você, que Ele está cuidando de cada detalhe. Basta você orar, clamar, buscar a presença e fazer aquilo que lhe é devido. A respeito disso, eu tenho um exemplo da minha própria vida. Quando eu me coloquei na presença do Senhor, eu e o meu marido estávamos noivos e nós nos colocamos diante de Deus em oração, unidos no mesmo propósito. Deus lá do alto céu, que sabia do nosso futuro, Ele colocou as mãos, e as portas, irmãos, elas não foram se abrindo, elas foram se escancarando. Deus abençoou a gente de uma tal forma no nosso casamento, irmãos, que eu não tenho nem como relatar aqui todas as bênçãos que nós alcançamos no nosso casamento. Mas só para os irmãos terem uma noção, do terno dele a minha meia, Deus nos abençoou. E eu sou muito grata pelas pessoas que Ele usou para nos abençoar, Que Deus abençoe cada vida que foi um instrumento de Deus para nos abençoar. Mas vamos aqui, você jovem que está orando, buscando ao Senhor, desenvolva suas tarefas da melhor forma possível. Faz com gratidão, com generosidade, espontaneidade. Talvez ali esteja a resposta para a sua oração. Bom, agora chegou o momento triste da história, O ponto fraco da Rebeca. Ela havia criado no seu coração um favorecimento com seu filho mais novo. Talvez por conta da resposta de Deus ou não, porque somos seres humanos, E muitas vezes os nossos sentimentos humanos, eles extrapolam. Porém, quando Isaac estava perto para morrer, ele chama o seu filho Esaú, que era o seu filho primogênito, e segundo o costume da época, é o que receberia a bênção do pai. Porém, Rebeca ouve Isaac dizendo a Esaú e corre para falar de Jacó para ele preparar o alimento que Isaac havia pedido que Esaú fosse preparar, para que depois de saciada a sua alma, ele pudesse abençoar Esaú. E fala para Jacó: corre, pega o animal e eu vou fazer do jeitinho que seu pai gosta, esse guisado, e você será abençoado no lugar de Esaú. Irmãos, isso nos leva a refletir que Deus, Ele não precisa de ajuda para desenvolver os seus planos, as suas estratégias. Mais uma vez, uma matriarca tenta dar uma ajudinha para Deus e traz graves consequências para sua família, Os dois irmãos ali passaram a se odiar. Esse é um exemplo que nós vemos e não podemos seguir. Podemos olhar para a vida de Rebeca e entender que não podemos ter
favoritos. Precisamos ser guiados por Deus e deixar que Ele cumpra os seus propósitos em todas as vidas, né? A resposta da oração de Rebeca, quando ela foi perguntar por que os meninos pareciam que brigavam dentro do seu ventre, e Deus havia dito para Rebeca que o menor dominaria sobre o maior, mas Deus havia de realizar os seus propósitos, porém ela tentou, de uma forma precipitada e errada, realizar essa promessa. Bom, para encurtar a história, deu tudo certo, né? Nós conhecemos a história. Isaac já era muito idoso e acabou por realmente acreditando que Jacó era o seu filho Esaú e deu a bênção patriarcal para ele. Quando Esaú chega, já não havia mais nada que pudesse ser feito e Jacó fugiu, deu no pé, né? Aqui, irmãos, nós estamos por encerrar a história de Rebeca. Ela foi uma mulher de iniciativa, ela agiu com atitude, fez muito melhor do que as moças, né, daquela época poderiam ter feito. Teve uma iniciativa equilibrada na sua juventude. Buscou o Senhor em oração para receber respostas quando houve as suas aflições, porém tomou decisões equivocadas e precipitadas. Mas Deus, irmãos, até mesmo os nossos erros, Ele permanece fiel conosco e cumpre os seus planos. Foi o que aconteceu com Rebeca. Apesar de todo o erro, Deus não mudou os seus planos e abençoou Jacó. Estes são exemplos que podemos seguir e exemplos que devemos aprender. Apenas orar para que o Senhor nos faça fiéis a Ele em todos os dias, para que possamos ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa administradora do lar, uma boa filha, um bom filho, um bom empregado. Que as promessas do Senhor certamente vão se concretizar ao seu tempo nas nossas vidas, assim como aconteceu na vida de Rebeca, de Isaac, de Jacó. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que fale muito além do que aquilo que eu posso trazer nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, irmãos, porque é muito importante para mim. Deixe o seu joinha e também comente, né, o que você achou da história de Rebeca, o que faltou e o que deseja ver na próxima segunda-feira. Eu não pretendo, irmãos, fazer uma sequência lógica das mulheres da Bíblia, tá bom? Talvez eu pule para o Novo Testamento, volte para o Antigo Testamento, né? Eu ainda estou decidindo. Mas você pode deixar nos comentários qual é a mulher que você gostaria de ver os exemplos aqui no nosso quadro, tá bom? Paz do Senhor a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, é claro.